Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast de gente muito ilustrada. E aqui a gente continua com a nossa parceria com a Rádio Metropolitana de Piracicaba. Toda quinta-feira, às 8 da noite, a cada semana a gente tem um episódio novo aqui com gente muito ilustre, muito ilustrada, como o nosso convidado de agora. Mas antes, eu vou começar a pedir uma coisa que todo mundo pede nos podcasts, nos YouTubes da vida, os YouTubers da vida sempre pedem, né? Para que você curta, compartilhe, dê o seu joinha, você veja os nossos programas, passa para a galera pelo WhatsApp, pela sua rede social preferida, os links todos, né? E siga o YouTube, o canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba e o canal do YouTube do nosso podcast, o Ilustre Podcast, o canal próprio do nosso podcast. Então, toda quinta às 8 da noite, a gente vai disponibilizar episódios novos pelo YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba e o YouTube do Ilustre Podcast. Então, confere lá os nossos canais, né? E se inscreva, que você vai estar prestigiando um trabalho que traz muita gente, a gente tenta e a gente consegue, né, felizmente, trazer gente muito ilustre, muito ilustrada, muito importante, muito relevante aí para as artes da nossa região aqui, do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, e artistas, jornalistas, comunicadores que são importantes também para o Brasil, né? E quem sabe para o mundo, né? Não só para o mundo virtual. E o nosso convidado aqui é do mundo analógico. Ele foi trazido aqui para o mundo digital, assim como eu também fui trazido, eu me trouxe para o mundo digital, né? Tanto que a gente está fazendo um podcast, né? Mas a gente vai falar desse ser analógico que faz o 3D de verdade. O 3D que você olha e realmente na sua frente está um trabalho em 3D, um 3D analógico, vamos dizer assim. Nós vamos falar com o artista gráfico, com o escultor, com o cara das histórias em quadrinhos, premiadíssimo no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, o William Russar. Aplauso. Aplauso solitário, mas a gente está sendo acompanhado aqui pelos nossos ilustres espectadores. Seja bem-vindo, William. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, que no YouTube é qualquer horário, né? Eu fico muito contente do convite e poder contar um pouco do que foi o percurso meu, a trajetória, já um período de praticamente 30 anos já que eu estou participando de salões, né? Tanto do Salão de Piracicaba quanto em outros salões até do mundo mesmo. Né? Então, o legal é que você tem um diferencial, que isso que te fez até ganhar os primeiros prêmios em salões de humor, né? É o que eu falei do 3D analógico, né? Você se destacou muito com a sua história em quadrinhos sólida, digamos assim, num suporte que é mais associado ao das artes plásticas, o mundo das artes plásticas, né? Que é a escultura. Então conta aí primeiro de como você começou com escultura e o momento que você achou que podia aliar isso aos quadrinhos, né? Então, eu comecei antes de fazer alguma coisa na área de artes gráficas, eu fazia trabalhos mais para salões de arte acadêmica, contemporânea, né? E antes de tudo isso, eu comecei a trabalhar com madeira. O meu primeiro trabalho foi como tanoeiro, que é fazer barril, fazer uma profissão que é extinta já, que não existe mais. Então essa parte manual de trabalhar com objeto, com o fazer as coisas, sempre me marcou a minha carreira, né? Quando eu comecei a fazer daí trabalhos de artes gráficas, eu percebi que daria para tentar aliar as duas coisas. Trabalhar um pouco com fotografia, com escultura, tentar fazer um painel, um trabalho que fosse uma coisa diferente um pouco, justamente para chamar a atenção mesmo, né? E meio que o começo foi esse. Aí a cada ano eu ia tentando fazer alguma coisa um pouco diferente. Então eu fiz vários trabalhos nessa área. Você se lembra de um trabalho que você tenha sentido que, opa, o meu pulo do gato é esse, né? Tanto com fotografia como quadrinhos e tal. Que você sente que chegou um momento, um marco através de um trabalho que falou, opa, isso daqui é o meu diferencial, né? Eu acho que quando eu fiz a primeira história
vamos dizer, tridimensional mesmo para o salão, que ganhou um prêmio. Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Foi onde eu percebi que era uma coisa que estava dando certo, sabe? Estava dando muito certo. E ela, no começo, ela não era nem tão grossa, assim. Ela tinha uma profundidade pequena até. A partir dessa história, fui aumentando isso e fui deixando cada vez mais tridimensional mesmo. Né? Qual foi essa primeira história? A primeira história foi uma chamava Companhia, CIA. Né? Ela ganhou o salão de 1995. Antes disso, você chegou a inscrever e ganhar prêmio não na Bienal, na Bienal Internacional de Quadrinhos, não foi isso, no Rio de Janeiro? Nós fomos, na verdade, lá eu fiz um trabalho em parceria com o roteiro do Fábio San Juan. Meu irmão, por acaso. E a gente foi selecionado entre os 15 melhores. Aí lá fomos participando da exposição, tudo. Não chegamos a ser premiados, mas ficamos entre os 15 melhores da seleção. Né? E foi a primeira vez que um evento grande de quadrinhos assim começou a aparecer. Porque antes a gente só tinha espaço dos salões de humor para tentar mostrar a história em quadrinhos. E mesmo a história em quadrinhos, você me corrija, mas acho que a opinião é parecida. O pessoal relutou um pouco para incluir quadrinhos em salões de humor, porque o humor é muito relacionado aos gêneros mais papum, né? Que é cartoon, que é charge. A leitura é rápida e quadrinhos você precisa de, no mínimo, um tempo hábil para você ler aquelas páginas todas, né? Sim, e outra coisa também, né? As pessoas confundem um pouco. Por exemplo, o salão de humor, você tem, como o nome fala em humor, você tem a ilusão que tudo tem que ser bem-humorado. E a charge não é. Tem muita charge que você não dá risada nenhuma. Ela na verdade, é muito mais crítica, muito mais ácida do que o humor. Às vezes o crítico não está acompanhado do riso, Sim. né? Muitas, é azedo até. Muitas que ganham prêmios é assim. E a história em quadrinhos também tem pode ter essa característica. É até mais aberto a leitura. Né? Então fica difícil mesmo. E começou depois de uns anos a ter mais salões de quadrinhos mesmo. Aí foi perdendo um pouco de espaço e foi jogando para os salões. Tanto que hoje, né? Eu percebo que os salões adotaram o quadrinho, adaptando para esse formato mais sucinto, que é tirinha, né? Sim. Tirinha, com páginas meio contadas, né? Eu acho que os quadrinhos também ganharam uma outra perspectiva, que hoje está mais fácil publicação. Na época que eu comecei, há uns 30 anos atrás, a gente aqui em Piracicaba não tinha nem xerox colorido. Eu lembro Tanto disso. que essa história em quadrinhos que eu mandei para essa Bienal do Rio de Janeiro, não tem cópia nenhuma colorida. A gente não tinha quando até que você falou para mim, né, quando a gente estava conversando de imagens, né, para incluir aqui, já logo a gente vai mostrar, que não tinha registro direito, porque não é todo mundo, né? Não Sim. tinha essa facilidade de ser reproduzido. Você não tem um celular, todo mundo hoje tem uma câmera fotográfica, né, no celular. E outra, antes você não tinha como reproduzir e não tinha onde mostrar, porque você não tinha como publicar uma história colorida. Exato. Era muito caro. Então os salões eram um meio assim de você conseguir deixar alguma coisa à mostra, né? Apesar de ser histórias mais curtas, só que você conseguia tá mostrando para um público, né? Hoje você consegue, né, com os meios digitais e também com celulares, com redes sociais, você consegue mostrar para mais pessoas, né? Porque o foco das pessoas está nas redes sociais, né? Pelo menos no Brasil são muito populares, né? Sim, e outra, tem mídias colaborativas, tem jeito de você financiar uma publicação também, tem alguns prêmios do PROAC que também tem chance de você concorrer. São os editais, inscrição para os editais de cultura de São Paulo há muito tempo que já tem, né? Muita gente está publicando agora com esses recursos, né? Mas isso não existia. Você pensar numa Comic Con aqui em São Paulo, que tem essa multidão de pessoas pagando ingresso caríssimo, isso é uma coisa que há 30 anos atrás eu nunca imaginei que ia chegar aqui no Brasil com essa força. Eu imagino que o pessoal da nossa geração fosse um sonho assim realizado, né? Você ter acesso até a autopublicação, que é algo que era restrito a fanzine, mas ficava muito muito evidente a diferença entre o trabalho profissional e o trabalho amador, vamos dizer assim. Havia fanzineiros que tinham uma qualidade de trabalho profissional, né? Mas, por exemplo, o cara não tinha uma gráfica relativamente acessível para imprimir com uma qualidade profissional, né? Sim. Então, mesmo que o trabalho do cara fosse bom, ele era considerado amador porque era o xerox
mal feito lá, com pouco toner, que o cara tinha isso, né? O meios de reprodução meio que não descredibilizava o trabalho, né? Mas atrapalhava muito, né? Você não tinha como você ter uma... Tem alguns artistas, que principalmente quem trabalhava com aquarela, que não tinha como publicar. Você pegar um trabalho do Leles, que hoje você vê, usa muito tons de branco. Se tentasse publicar aquilo com xerox, com uma coisa parecida com isso, não ia sair nada. Então, o que possibilitou foi essa abertura. Tanto que esses mesmos nomes participavam dos salões. Sim. Que é o único lugar que tinha. Aí abriu um leque e tem várias pessoas que se inseriram no mercado, né? Vai ter o Guazelli, vai ter vários que conseguiram entrar nessa brecha, né? Mas era um tempo que você tinha que se virar com materiais que você podia fazer. E no meu caso, eu precisei apelar para esses materiais alternativos para ter uma chance de concorrer, porque eram grandes nomes, eu não era conhecido, não tinha como você... Não existe uma igualdade se você não conseguir sobressair um pouquinho no trabalho. Acho que ou você... porque assim, não é todo salão que é reconhecido como descobridor de talentos. Isso não é nenhuma crítica, é uma constatação. E é uma peneira muito fina, né? É um funil que às vezes você não consegue descobrir onde está o final dele, né? Sim. Parece muito estreito, em excesso, eu acho, às vezes. Mas, por um lado, a internet, essa palavra que o pessoal adora hoje, mas é verdade, democratizou o acesso, né? Mas, assim, independente disso, em algum momento nós queremos um reconhecimento institucional, digamos assim, né? Porque é isso que leva, o seu objetivo era esse, você chamar a atenção das pessoas que estão no mercado de alguma maneira para você se inserir nele, né? Sim. Então, para isso você tem que ter um diferencial muito grande, porque começo, você tendo o seu trabalho, mesmo no estágio legal, mas você ainda não começou no mercado, você vai ser um amador também, de alguma forma, né? Com certeza. Então você tem que chamar a atenção de uma maneira muito forte, né? Que foi o que você conseguiu. E primeiro foi na Bienal, né? Que você apresentou esse tipo de trabalho, né? Na Bienal, depois eu comecei a fazer para o Salão de Portugal. Isso em 92 na Bienal, né? Foi isso? 92. Inclusive o cartaz era do Moebius, tudo. Sim. Foi acho que a primeira grande Bienal que eu vi. Não sei se teve alguma antes, acho que foi a primeira mesmo. Sim. Depois começou a ter... Depois fomos participar de outras também, mas eu sempre assim, essa intenção de fazer um trabalho diferente, né? E depois, quando começou a evoluir muito essa parte de informática e computação gráfica, aí eu tentei fazer mais manual ainda, porque eu percebi que não dava para competir com recurso de computação com o trabalho meu. Meu trabalho é diferente. Então, eu comecei a investir mais na manualidade. Então, eu fiz muita coisa de cerâmica, curso... fiz curso de estilogravura, de escultura em madeira, de tudo quanto é coisa manual que aparecia, eu fazia curso. Eu acho interessante também, né? Porque todo mundo meio que estava seguindo essa tendência, né, tecnológica, né? Havia como, né? Que já tinha um pouco mais de desenvolvimento nesse aspecto até de memória do computador, mas... E aí se torna mais forte ainda o diferencial do manual, né? Sim. Porque aí todo mundo vai para uma direção, a maioria, né? Você se diferencia exatamente pelo aspecto que o artista ama falar, que é o original. Você sentir que tem a mão do artista, né? Num sentido bem até humanista, né? Eu acho que isso vai voltar com mais força agora. Com essa história da inteligência artificial, eu acho que um diferencial vai ser quem consegue fazer... o resgate das velhas tradições. Porque muita coisa morreu. Em artes morreu... Hoje você não tem um cara que faz cantaria, que é um negócio com pedra, que tinha ouro preto. Você não vai ter gente que trabalha com entalhe e madeira. Só que a inteligência artificial vai chegar com uma força tão grande que eu acho que vai surgir esses mestres aí, artesãos e artistas. Porque uma grande parte dos artistas brasileiros que se sobressaíram eram artesãos. Mesmo escritores. A Coralina, se for analisar pelo prisma de erudito, ela era uma artista artesã. Só que ela conseguiu pegar um sistema de escrita que virou uma coisa forte e séria. É interessante, né, que você
apela para técnicas e ainda assim você consegue colocar o diferencial. Talvez, quem sabe, é que não é o seu caso exatamente. Mas eu acredito que você conseguiria também colocar um diferencial até dentro de fazer o trabalho eletrônico, né? Não sei se em algum momento você tentou esse tipo de coisa, alguma experiência assim. Eu acho que daria, sim. No começo, quando eu comecei a fazer, eu fiz experiência de várias coisas, né? Mas a verdade é uma só. Você vai ter uma ferramenta nova, né? Mas se você não tiver essa base anterior, não adianta muito. Você pega, por exemplo, uma coisa mais besta. O Walt Disney, na época dele, ele fazia tudo numa mesa dessa aqui com acetato. Hoje em dia, qualquer moleque que estuda arte, no computador, tem mais recursos que o Walt Disney tinha no início. E não faz um desenho igual aquele. Porque hoje você não tem mais essa aplicação. Esse dar um tempo, esse perder tempo. Hoje não, é muito instantâneo. Então eu acho que isso precisa ser pensado. Que essa coisa de burilar o trabalho que é necessária, né? Sim, com certeza. E é isso que eu acho que está um pouco faltando, né? Porque a gente vai ter grandes nomes aí surgindo, mas agora, se você pegar os antigos, cara, em termos de crítica, de acidez, cara, é difícil você chegar no Enfio, Laerte. Até porque também, de alguma maneira, cada um é o reflexo do seu tempo, sim, né? Às vezes, será que hoje... claro, especulação apenas, né? Mas hoje, eu vejo também, às vezes, muito artista que fala que falta faz hoje. Mas será que estariam acompanhando o Enfio hoje? Talvez o Enfio fosse marginalizado no tempo de hoje, né? Com a circunstância de hoje, o momento de hoje, os políticos de hoje, né? Eu acho que ele outro tempo. Eu acho que até seria, até mais. Mas eu acho que ele daria o recado, sabe? Essa que é a questão. Hoje, você buscar o reconhecimento, você tem que comprometer um pouco da sua integridade, porque se alguma concessão você faz. É inevitável também, né? Você tem que ter uma... É o tal da busca de likes, né? Você vai tentar fazer um negócio que seja agradável a um grupo maior de pessoas. Isso tanto visualmente quanto de temática. E tem que tomar cuidado para não desagradar um outro grupo de pessoas. Então é uma época meio curiosa para é uma corda bamba, né? Fio da navalha. Mas a gente vai mostrar... É que assim, a gente falando já dá para ver o quanto tem desse repertório de história, né? Mas uma coisa que eu queria falar é, além do 3D, você sempre que você mandou trabalhos para salões, principalmente de quadrinhos, você buscou técnicas diferenciadas, até algumas vezes homenageando a história do Brasil, ou ecologia, ou mesmo artista, meio que querendo reproduzir, né, o estilo, emular o estilo deles. Aí a gente pode mostrar o primeiro trabalho aqui, que eu acho que é meio nessa linha de você fazer uma técnica muito particular, é a sua cara, se você pegar o conjunto de trabalhos, você vai ver o William lá. Mas, por exemplo, fala desse trabalho aqui, achei bem curioso, assim. Esse trabalho eu fiz na época quando o Brasil completou 500 anos. Então eu usei um poema do Fernando Pessoa, que é o Aniversário. Ele foi seu roteirista. Foi o roteirista. E eu adaptei para a história do Brasil. Então as situações eu vou colocando com coisas, acontecimentos do descobrimento, até os dias de hoje, né? E esse trabalho eu fiz com uma... Ele não é desenhado, ele é feito com massa. Então todas as partes aqui, tudo que tem contorno, é tudo massa preta colocado aqui é massa outra cor, então é tudo feito meio que uma escultura plana, mas é uma escultura, você tem que ir montando peça por peça. Aqui você só aplicou, né, as legendas, né, de letreiramento de computador, né? Só, foi o que eu coloquei depois, mas a história dele foi isso, né? Foi uma homenagem e um jeito de usar, juntar um poema com coisas do Brasil. Né? 2000, né? 2000. Foi para onde, desculpa? Esse foi no Salão de Porto Alegre, do Salão de Imprensa. Desenho para imprensa, né? Foi menção honrosa lá no Salão de Imprensa. Ótimo. Vamos... Desse gênero aqui, assim, de semi... de 2,5D... Você fez 3D, 2,5D, o plano que vai ter trabalhos a traço aqui, né? Mais tradicional, né? E que você se lembra, assim, que você, mais ou menos nessa linha aí, que seja marcante para você, assim?
Independente de ter ganho prêmio ou não, mas seguindo sempre essa variedade, essa diversidade aí. Eu acho que uma coisa que marcou muito foi que eu comecei a fazer muito trabalho na parte de design e decoração. Tá. Então eu fiz muito objeto, mesa, tudo de cerâmica. Então ajudou muito nessa parte de entender o material, né? Tá. O que dá para fazer, o que não dá. E por uma coincidência, depois isso aí me viria, com o tempo, eu acabei entrando fiquei jurado do Carnaval de São Paulo uns anos por conta disso. Olha. Que já fui jurado na parte da alegoria, que é justamente a montagem dos carros alegóricos. Né? Tava em casa. Então tem um pouco a ver, exatamente. Que legal. A gente pode passar pro próximo, né? Esse daqui já é um trabalho do 2D total, né? Você passou dos quadrinhos para eventos, para competições de humor, de quadrinhos, né? Com mais páginas, com uma história em quadrinhos mais tradicional, né? Sim. Aí, em um determinado momento, o Jornal de Piracicaba abriu um espaço para os desenhistas de Piracicaba, num espaço de humor semanal, e que eles tentavam pegar os autores aí. Alguns não faziam tirinha, ou eu já fazia há muitos anos, né? Nossa. Então, uma das fases que eu publiquei minhas tirinhas no jornal, e você passou a ser cartunista, falando assim, às vezes até erradamente usa esse termo, né? Um tirista, vamos dizer assim. Um cara de quadrinhos para jornal, né? Antes, né? Hoje é Instagram, né? Que publica as tirinhas. Nesse sentido, assim. Então, conta desse... E que é um assunto que é muito presente na nossa vida, que você tira um barato aí desse tipo de ambiente e tal. Os ratos de salão. Conta aí desse trabalho. Quando surgiu a oportunidade de fazer essa publicação no Jornal de Piracicaba... Isso era 2003, né? E eu não sabia, eu nunca tinha feito tira mesmo. Aí eu tentei bolar um personagem, aí eu parti... E aí eu pensei, vou falar do quê, né? Aí o universo que eu estava mais inserido era das artes plásticas. Dos salões, dos eventos. Então eu pensei, vou fazer uma história que tenha esses personagens. Então eu coloquei os ratos como os artistas, o gato como crítico e as baratas são os penetras, que ia lá só para preocupar coisa. É o mundo animal, literalmente. E aí, por uma grande coincidência, uns anos depois, eu entrei fazer curso de artes plásticas na USP, em São Paulo. E daí eu continuei fazendo a tira e surgiu uma oportunidade de publicar uma revista com a coletânea das tiras. Né? E lá deu para bolar mais. Eu fazia as aulas, eu ficava com um caderno e tinha uma ideia para uma tira, duas, ia marcando. Até naquele ambiente é o lugar ideal, né? Para você brotar mais ideias aí para esse tipo de trabalho, né? Deu para fazer muita coisa e até fiz uma exposição dentro da faculdade mesmo. Com as obras gigantes e no chão, nas rampas de acesso. Então a pessoa pisava em cima, tudo que já é uma crítica mesmo. Quem não quer pisar numa barata, né? E acabou dando certo assim, o conceito da coisa. Mas foi duro chegar nesse desenho que fosse mais linha meio solta. É que você vai para um lado mais, né? Tudo que você desenha tem uma gama de detalhes, assim, né? Um esmero. Essa acaba ficando preso. E você chegar nesse desenho mais cartunesco, né? Eu imagino que não deve ter sido fácil mesmo. Não, né? foi bem difícil. Desafio aí, né? Porque você não consegue se desvincular da anatomia. De planejamento é a pior coisa. Você vai dizer um personagem com a camisa, você fica preso nas dobras. Aí quando você vai tentar fazer cartão, você tem que se livrar disso, tem que deixar mais movimento. Né? E não ligar muito se vai estar um pouquinho diferente do que seria. Se ficar um desenho... O mais, assim, empático nesse sentido de síntese até, né? Se você fizer um desenho sério, mas puxando para o sério, com mais detalhe, no cartoon não funciona, né? Não funciona. Igual a gente está falando de quadrinhos, né? É a linguagem sintética do humor gráfico, né? Uma coisa menos detalhes e mais expressão do que detalhes, né? Mas é difícil, é outra linguagem mesmo. Eu é o contrário. Você tem que eu vou na síntese já, né? Então, eu pego os detalhes, para mim é difícil. A gente fica condicionado, tanto você com o detalhe e eu com a síntese, né? E quando você vai fazer uma cena de ação, por exemplo, no caso de um desenho mais cartoon, você tem que extrapolar a ação. Então você faz um movimento exagerado como para dar uma caricatura do movimento. Para dar só essa ilusão que está tendo uma coisa mais rápida, mais acontecendo. Eu vejo, por exemplo, uma coisa besta, parece besta, mas para nós que lidamos nem tanto, né? Você fazer, por exemplo, um cenário que tenha só os personagens.
você não encher de detalhe no fundo, por exemplo. Essa coisa você já tem que difícil mesmo. Deixar para lá, né? Mas é aquele negócio, foi bom porque deu para pegar um pouco desse tipo de traço, né? Que depois eu usei bastante ilustração dos trabalhos que eu peguei. Você acha que pelo volume de material que você... Embora fosse semanal, no caso do Jornal do Piracicaba, eu não sei se você fazia várias de uma vez para entregar, não sei. Mas você tem um volume de material que inevitavelmente você vai limpando, digamos assim, né? Sim. Traços de detalhes e tudo, né? O que não é estritamente necessário, você elimina, né? E no fim eu consegui chegar num nível de conseguir fazer isso com figuras humanas também. Né? Mas foi um processo, né, de aprendizado. Né? Eu consegui ir reduzindo também detalhe, fazendo umas cores mais simplificadas. Né? E pintura também manual, né? Essa aqui é aquarela. Né? Ainda naquele tempo já se fazia... dava para fazer de uma maneira mais... menos demorada, digamos assim, uma pintura no computador. Você vai lá, aplica a cor padrão do gato, do rato, da barata, né? Tinha tudo já que marcar, fazer uma escala de cor e depois você não perder muito isso, né? Cada personagem já tinha a sua característica mas foi bom para pegar essa questão, inclusive, de paisagem. Sim. Que quando você não tem paisagem, mas vai colorir, você às vezes usa os borrões, mas tem que ter a cor certa que combine com o personagem. Você tem que ser muito preciso, né? É simples, mas não é muito fácil, não. Não é simples, não. É uma coisa... É igual você fazer microconto, que a turma faz... É complicadíssimo. É que as pessoas acham fácil, porque... Eu não sei se você tem uma formação, uma bagagem muito sólida, você pode falar isso, ó. Corroborar o que estou falando, não. Quando a gente, os leigos, vamos chamar assim, veem, a maioria das pessoas que também não é obrigado a saber o que a gente sabe, né? A fluidez, muitas vezes, passa uma impressão enganosa que aquilo é fácil, né? Não estamos fazendo charme aqui, é a realidade. Mas se a gente for analisar, vamos partir, por exemplo, extremo, que não... Você pega um cara que é um artista que experimentou tudo, que nem Picasso. Sim. O Picasso fez pintura acadêmica no começo, perfeita, e ele foi percebendo que não era aquilo que ele queria, e foi simplificando, até chegar nos desenhos que é só traço. E não é fácil fazer aquilo, não é fácil. Quantos anos ele demorou, né, para chegar a essas conclusões, além do processo, né? Sim, é uma coisa meio que... É ilusão, você se prender ao conceito de arte melhor e arte pior. Na verdade, todas têm um grau de dificuldade. Né? E eu percebo que, para mim, a maior dificuldade era essa área. Mas porque eu tinha feito umas aulas, umas coisas relacionadas à arte acadêmica. Né? E a acadêmica você se prende a cópias. Né? Eu tenho a impressão que a maioria das pessoas, por N motivos, elas têm uma cabeça desorganizada. Então, às vezes, você trabalha para um cliente, a gente tem, por mais que a gente seja barroco, às vezes, a gente tem a noção de onde cada elemento entra para aquilo cumprir uma função. Sim. E não esse caos a gente consegue subtrair o que interessa e colocar em panos limpos, assim, colocar em algo que funcione no resultado final, né? Com certeza. Então, todo mundo, eu percebo que quem não lida com isso, não tem, às vezes, noção dessas coisas que a gente estuda também, para saber, quer colocar tudo. Então, às vezes, vai orientando a gente, parece que tudo que passa na cabeça não tem filtro, né? Eu peguei um trabalho muito complicado para mim, que foi para ilustrar um livro de teatro do TUSP. Nós vamos mostrar aqui. Então, e o tema era humor, né? O tema do livro. E você já com traço, né? Então, já com esse estilo aí do traço mesmo. Mas era complicado porque você tinha que tentar tirar de um texto uma ideia para fazer um desenho. Não é um exercício bem difícil. É o texto que te direcionava ou te orientava de alguma maneira? Gostaria que fosse de um jeito ou de outro? Era livre, era assim, mais nesse no sentido. texto. Depois, até depois nas reuniões, às vezes sugeria alguma mudança, uma coisa ou outra, mas no geral, a maioria das coisas foi livre. Assim. Quantas páginas tinha mais ou menos os textos aí? Que eram artigos longos de uma revista maçuda, né? Tinha texto de 30,
40, depende. Pode passar, Danilo, que eu acho que até o próximo tem a revista aqui. É isso, essa aí. A gente vai falar do salão, né? Que você também teve outras participações aí bem importantes. E essa segunda imagem é a capa da revista, né? Isso, é. Então conta da revista, a gente já começou a falar dela, né? Eles tinham uma proposta de cada número dessa... Da TUSP, né? Da TUSP. Teatro da Universidade de São Paulo. E essa revista é uma parte 21. E cada número tinha um tema. Uhum. Então, nesse número foi o teatro, o humor, né? Só que o humor em várias questões, né? Tá. Então, tinha texto sobre o pessoal que faz stand-up, tinha texto estudando o que era o humor, no tal do humor platônico até, dos humores mesmo. Tinha texto estudando o humor, mas assim, você dá risada das tragédias, né? A tragédia e o humor, né? A questão dos palhaços, dos Crow, né? Que um sofre pro outro fazer piada, né? Então, cada autor de texto tinha uma característica, né? Então, eu tinha que tentar adaptar o desenho mais ou menos ao que estava querendo. Ó, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de ver quando outros fazem, mas eu vou ser xarope aqui, você meio babaca nesse sentido. Não para você explicar a capa, porque imagem vale mais que 1000 palavras, né? Senão você escreveria um texto e não faria uma capa da revista, né? Não, mas tipo... Dá para explicar. Todo mundo tem o seu... Por mais que a gente também, às vezes, faça esse charme, não, é uma obra aberta, e não sei o que, está diversas interpretações, mas você tem a sua. Não, então conta pra gente qual que foi a sua. Isso aqui eu inverti a lógica, porque o teatro começou muito com o negócio de teatro e máscara. Então eu coloquei os artistas que estariam no palco, todos assistindo, e o espectador no palco. Então ele está vendo os artistas, mas na posição invertida. Entendi. Que é a meia ideia por causa dos textos, né? Você está estudando uma coisa que você não fez. Você não fez teatro, ou, às vezes não fez. Pode ser que algum tenha. Mas a ideia era essa, né? E dentro das ilustrações, ela vai evoluindo assim para o humor do tempo dos palhaços Crow, o humor antigo que era o humor das tragédias, o humor das pessoas que tinham o bobo da corte, que tinha uma importância social gigantesca. Que era o único cara que podia falar o que ninguém tinha coragem de falar para o rei. Falar que ele estava fazendo uma coisa errada, ele podia falar. Então essa questão de trocar o papel do espectador com o cara do teatro. Eu acho interessante essa revista, né? Porque a cada número as imagens eram criadas por um artista convidado, né? E essa edição foi você que ilustrou ela inteirinha, né? Isso, exatamente. E ela muda totalmente, né? Porque mudando toda a ilustração, você muda a cara da revista. Né? Você tem que tentar seguir uma coisa, mas é meio solto até, é legal. A proposta dele eu achei bem interessante. Aliás, ela tá disponível, né? Em PDF, tá na internet. Ah, tá. Aliás, até essa capa eu tirei do PDF lá. O legal que a universidade disponibiliza lá. Tem uns textos bacanas também, vale a pena, assim. Né? É uma visão bem completa, assim, né? De debate, de dar boas reflexões aí sobre o humor, né? Que o humor pode ser uma coisa muito séria. Exatamente. E como você explicar isso, esse fenômeno? Porque é o que eles falam em algum texto. O homem é o único animal que ri. Então isso é uma coisa meio estranha, né? Tem que ser estudada, porque ele ri das coisas erradas também. Sim. Às vezes ele sofre uma tragédia e acaba dando risada daquilo daqui a um tempo. Então, a velha história de quem tropeça na casca de pá. E as pessoas também não seguram o riso na que vem em volta. E hoje você tem a questão da dificuldade de algumas coisas. Que o humor mudou muito. Né? Sim. E você tem que tomar cuidado com o que você vai estar fazendo de humor, porque hoje algumas coisas que eram feitas não são admitidas mais. Eu acho que a tendência é cada tempo ter a sua camisa de força, digamos assim, né? É meio polícia e ladrão, prende, solta, prende, solta. Mas tem que dar para fazer, né? Tem que achar um jeito uma coisa que eu sempre... Pô, um cara que nem o cara que fazia o Chaves, bicho, ele fez um humor que funciona até hoje. E não tem uma apelação, cara. É impressionante aquilo. Você foi analisar. E o fenômeno que, tem 40 anos, tem 50 anos, é antigo pra caramba. E ao mesmo tempo também tem, que o Chaves pegou no Brasil mais, né? Mas ele tem também os outros esquetes que são menos conhecidos, mas que é um humor mais adulto, né? Sim. Então
Bom, ele experimentou, tentou também diversos tipos de humor dentro do trabalho dele, né? De acordo com a época e tal, né? O que desse mais certo, né? Muito bom. E aqui a gente vai falar do Salão de Humor, que a gente já se referiu a alguns trabalhos seus, né? Muita coisa para mostrar, mas também temos, para quem não se satisfizer aqui com a gente, com o nosso papo, tem o seu blog, né? williamrussar.blogspot.com, Isso. né? .com. Lá vai ter bastante coisa, imagens, tudo. Aqui a gente dá mais uma panorâmica, né? Mas lá não vai ter os comentários. Ou tem, claro que tem. Mas aqui a conversa vai para lá, vai para cá. Mas conta das suas outras participações no Salão de Humor de Piracicaba, que tem a ver com aulas para professores, né? Da Rede Sim. Municipal de Ensino de Piracicaba, que tem há vários anos esse preparo que os artistas gráficos de Piracicaba fazem para os professores da rede municipal, né? Para que preparem os alunos para participar do Salãozinho de Humor de Piracicaba, né? Que é o irmão caçula, sei lá, ou filho do Salãozão de Humor de Piracicaba. E esse aqui, essa imagem que nós estamos mostrando aqui, é da sua participação desenhando um trabalho que é cobiçadíssimo, aí que os desenhistas adorariam ser convidados, né? Que é uma coisa legal, que vamos dizer, é o carimbo assim para o artista ficar na história do salão, né? Que é fazer o cartaz do Salão de Humor, né? Cada edição. Essa aqui foi você. Então conta desse trabalho. Então, quando eu fui fazer esse cartaz, eu fiquei pensando como passar uma imagem que fosse de um humor universal, mas que também não deixasse de falar de Piracicaba, ou do lugar que acontecia o Salão Internacional do Humor. Então eu pensei, a primeira coisa, na usina do Engenho, e eu coloquei daí os personagens como se fossem umas bexigas saindo da chaminé, ela produzindo humor, né? E aí eu coloquei uma coisa que também não tinha nos cartazes, que eu achei que tinha a ver, que era colocar uma frase embaixo. Que eu coloquei "O humor está no ar" para brincar com aquela música, né? Que o humor está no ar, né? E foi também foi aquarela, ela é muito grande, ela deve ter um metro por... Original, né? Original, 1 metro por 80. Depois você tem ou tá no salão? Tenho, tá em casa, tá moldurado até. E daí eu escaneei e fui trabalhando, mas possibilitou, por fazer grande, fazer um outro detalhe, porque depois reduziu, ele fica melhor, né? Mas é um trabalho que demorou tempo para ser feito, né? Tipo? Eu acho que foi umas 2 semanas aí para fazer. De pintura, de acabamento, depois tem que escanear e montar, né? No processo dos quadrinhos, que era muito também artesanal e detalhista, né? Você tem ideia assim de quanto você demorava? Ou variava de acordo com a proposta de cada trabalho, o momento que você estava? Eu tinha alguns trabalhos que foi pânico de 8 minutos, né? Que eu tive a ideia muito em cima. Isso é típico, né? Teve trabalho que eu a fiz... gente deixa para a última hora. Não. O primeiro trabalho que eu ganhei prêmio, que foi do Van Gogh, eu fiz em 1 semana. Porque prorrogou o prazo do salão e eu tinha feito uma aula de História da Arte, acho que no Senac, e tinha que reproduzir uma obra de um artista. Eu fiz um do Van Gogh, daí eu tinha aquele desenho, e falei, daí eu bolei a ideia e tive que fazer numa semana para entregar. Você fez uma história no estilo das pinturas do Van Gogh, isso. né? Mas daí foi, que é o Vincent. Foi muito corrida essa história. E essa história que me rendeu um convite para participar daquela revista Metal Pesado. Que era uma versão nacional da revista tradicionalíssima aí, francesa, franco-belga, não sei, a Metal. Tinha a Heavy Metal, que era a versão americana, da Metal Hurlan. Isso. Né? Porque o que eles queriam? Eles queriam uma história para pôr, eu já fiz uma história, e daí eles queriam ia sair um outro número, que no acabou não saindo, que eles queriam colocar aquela história do Vincent, que era uma história fantasiosa do acontecimento, mas que eu fizesse uma versão do Gauguin contando o que aconteceu de fato. Aí eu fiz a versão do Gauguin, tem 3 páginas, mas nunca foi publicada. Com o desenho do estilo Gauguin, mas aí tem o ponto e o contraponto. Né? A ideia é colocar a história da abertura do Vincent e no final colocar como foi. Né? Você lembra que ano que foi a revista? 2000 e alguma coisa? Acho que 2012, por aí. Não é 2, não? Ou 12? Eu tenho a impressão que era mais para trás, assim. Não, pode ser, 2002 mesmo, né? Tá certo. Depois saiu a Brasília Heavy Metal,
Foi Qual dessas que você fez a história com fotos? Foi a Brazilian Heavy Metal. Era, se não me engano, eram fotos usando a coisa da escultura, não foi? Eu fiz os Com personagens, né? eu fiz o cenário, fiz uma favela miniatura, fiz os personagens. Sim. E aí eu jogava luz de vela, de lanterna e ia fazendo foto preta e branca. Né? Ficou muito bom. E você não tem isso no seu blog, né? Não tenho. Sabe, um dia você precisa resgatar isso aí. Esses tempos eu estava planejando tentar uma ideia. Vamos ver. Eu queria juntar todas as histórias que eu fiz para salões e tentar publicar numa revista. Com crowdfunding hoje em dia, financiamento coletivo, acho que você conseguiria. Eu já fiz uma conta meio por cima, dá mais de 100 páginas. Tem muita coisa que foi feita. Que ainda é do tempo que nós, né? Dependendo do tipo de trabalho, é difícil até de resgatar isso, né? Algumas coisas depois eu comecei a tirar foto, né? Das cenas separadas. Eu teria que pegar e montar teria tudo. que reeditar, remontar, refazer, né? Mas coisa. daria para fazer. Algumas coisas. Né? A história primeira acho que era Air Brazilian Heavy Metal, eu acho, das fotografias, né? Essa daria. É o letreiramento, né? Para quem não é nerd, que nem a gente, era as letrinhas e os balõezinhos. Era a Miriam Mitsunaga que fez, a Lilia Mitsunaga, né? Isso. Que é uma letrista conceituadíssima no mercado de quadrinhos, né? Então é ela que fez. Eu acho que ela fez a revista inteira, né? Ou não? Não me lembro. A sua eu lembro que, ela que foi, tinha. Foi ela mesmo. Viu? Essa é outra questão. O mercado a pessoa tem que se adaptar, mas vai criando outras formas. Né? Eu até consegui colocar as letras minhas num programinha para você digitar e sair com a letra de mão. A fonte, né? A fonte, A gente fala em design gráfico, né? A tipologia, a tipografia. Eu fiz essa aqui é a fonte mesmo. Não foi. E essa fonte foi desenvolvida no tempo da publicação do seu livro, Ratos de Salão, Isso. né? Eu escrevi as letras. Você digita a letra, né? Digita não precisa ficar escrevendo à mão. Né? Já facilita bastante, viu? Fica uma letra diferente e, em teoria, quase ninguém tem um arquivo. Né? Mas tudo vai dar um trabalhinho para você fazer a primeira, né? A gente arruma uma sarna para se coçar, né? Mas o trabalho fica melhor, né? O pessoal que fez a edição do Brazilian Heavy Metal está fazendo agora uma revista em quadrinhos com o máximo de quadrinistas que ele conseguiu alcançar. Está para ser lançada a campanha colaborativa também. Eu estou com uma história lá. Como é que chama a versão nova? Ainda não tem nome, eu não sei o nome. Mas está no crowdfunding? Vai ser lançado agora esses tempos. Ele vai fazer. Então, de repente até vai ter umas 300 páginas. Olha. É gigante. Mas é legal que tem autores que faleceram, um pessoal bom mesmo, assim. Então vai ser um catálogo praticamente de um monte de gente, né? Bastante gente legal. Legal que hoje em dia também, né? Se criou o hábito do financiamento coletivo, também as pessoas estão comprando essa ideia, literalmente, Sim. né? E a publicação de quadrinhos, ela também, as pessoas estão aceitando investir um pouco mais em trabalhos mais elaborados, até graficamente. Aí tem a coisa dos trabalhos, eventualmente, de capa dura, com papel melhor, uma impressão mais bonita, né? E pegou um pessoal que é da área, né? Tem umas editoras aí fazendo trabalho, viu? O Little Nemo ficou fantástico. E o Little Nemo, né? Que é um quadrinho clássico, né? De 1900 e bolinha, né? Às vezes até 100 bolinha, tão antigo. Que é o Winsor McKay, que é o Little Nemo in Slumberland, né? Que é o nome original. E é mais difícil você fazer um trabalho editorial porque já é muito antigo. Às vezes não tem original disponível. Meio facsímile. A maioria das vezes não tem, né? Difícil. Então acaba sendo reprodução de impresso, que também já não é tão novo, né? Dependendo da publicação, né? Mas eles estão conseguindo pegar os artistas argentinos, uma turma que a gente não tem publicação para você achar, né? Então, aí nessas sites está saindo bastante coisa legal, né? Essas colaborações. É a bendita internet. Né? Com certeza. Vamos passar para o próximo slide, então? Até acho que estamos chegando ao final. É o final mesmo? Essa aqui é a sua rede social mais acessível aí, né? De todos que estão passando por aqui, né? No Instagram, todo mundo vai, assim, um hábito legal. como tomar café e ir no banheiro. Mais fácil mesmo. Às vezes vem até no banheiro. Né? Então, @william.hussar. Então, você pode ser localizado por essa rede aí mais
bem visitada, né? E acho que a gente ainda tem algum tempinho. Eu queria que você falasse brevemente aí das suas facetas que não ficam em primeiro plano, né? Não pode ser que não tenha diretamente a ver com o seu trabalho que a gente está mostrando aqui, mas a título até de curiosidade, né? No seu trabalho na polícia, como é que você convive com isso? Conta aí exatamente o que você faz, né? Você não pega a farda e sai fazendo ronda, não é isso? Isso é outra coisa. Eu trabalho no setor de perícias criminais, eu sou desenhista pericial e também fotógrafo no dia a dia, né? E isso já faz 29 anos já, né? Olha. Eu entrei numa época que, praticamente um pouquinho depois que eu comecei a participar dos salões, eu fiz o concurso e entrei e me acostumei, fiquei tudo. Você acha que isso é a estabilidade que a gente busca e já cedo você percebeu, opa, de repente até eu sinto isso, com quem tem essa estabilidade, até consegue até ser mais experimental no sentido de não ter compromisso, não ter fazer certas concessões que inevitavelmente a gente faz estando no mercado, né? Olha, se a gente for pensar friamente pelos artistas que estão começando ou tentando viver disso, tem muita gente que vive fazendo desenho de mangá, de coisas, mas assim, isso tudo para encomenda e não é aquilo que ele queria fazer. Ele está fazendo para ganhar para sobreviver. Sim. Então, de um certo modo, eu acredito que essa parte de estabilidade, sim, porque você está garantindo que você vai ter um meio de sobrevivência e também, se precisar bancar alguma publicação, alguma coisa, dá para tentar fazer. Que talvez eu não tivesse a chance de ficar só no desenho, né? Em termos mais brandos, digamos assim, o que você faz exatamente na polícia? Em termos mais adocicados, sei lá, mas em termos civilizados, sei lá. Eu faço desenho de reconstituição de local de crime, de acidente, de trânsito. E também eu vou no local, quando eu estou de plantão, fazer fotografias também. Lugares ermos ou nem tanto? Tem todo tipo de coisa. Todo tipo, né? né? Na verdade, a perícia só vai onde acontece alguma coisa que não é muito boa, né? Isso é um fato. Mas a gente acaba tendo uma função assim de você conseguir também gratificante, não é? Você tem que ter essa preocupação, né? Você pode até acostumar com o serviço, não se incomodar tanto com o que está vendo, mas você tem que ter sempre essa preocupação de manter o foco, de tentar mostrar exatamente o que está lá, achar algum elemento que ajude na investigação. Né? E nos desenhos lá agora eu estou tendo que usar bastante coisa no computador porque não dá nem tempo de fazer tudo à mão, né? Então, quando você começou era diferente, né? Era também puxava para um lado mais artesanal, sei lá. Fazia até umas reconstruções na mão livre, fazia tipos que saía no jornal, uns desenhos mostrando a sequência dos fatos, tudo. Sim, storyboard. Agora já tá num nível um pouco diferente, né? Já dá para fazer coisas 3D, volume, entrar na casa. Já mudou bastante. Né? E no caso da fotografia lá, o que você acha que isso tem essas coisas todas? Você sentiu que em algum momento, sei lá, isso te influenciou em alguma coisa do seu trabalho de artístico? Eu acho que, por exemplo, você pega a história minha da Brasília Heavy Metal, a história é sobre um crime e as fotografias para fazer você tem que ter um pouco de conhecimento da iluminação, né? E a fotografia é tudo analógica, não é de hoje, né? Você teve que armar algum cenáriozinho para fotografar os bonecos com iluminação adequada e tal, bem, que é específica também, né? Tem que pendurar, às vezes, os bonecos com fio de nylon para ele ficar como se estivesse pendurado, cair. Deu mais mão de obra assim do que uma história esculpida? Ou não? Ou é meio mais ou menos a mesma coisa, assim, em termos de tempo? Assim. É tipo uma animação de bonequinho, né? Você tem que ter o movimento dele, né? Então a cena se dá para usar o boneco em uma foto, duas, depois tem que trocar o boneco. Então tem que ficar fazendo cinematográfico vários, o negócio. Trabalhoso. E alguns bonecos que eu fiz não deu nem para salvar, porque como eu tinha que movimentar, então ele teve quebra de peça. Daí você quer refazer aquilo? Deu para usar original daquela história, devo ter umas 3 coisas em casa só, que eu usei antes da foto. Né?
Eu fiz só para fotografar e depois de ser destruído. Né? A favela que eu fiz também, destruí tudo. Era grande ela. Fiz um porão, daí ficou uma área de uns 4 metros por 2, com as casinhas, aí lá eu fotografava. Aquilo serve mesmo aquele objetivo, né? Não tem nem como você ficar também guardando isso, né? Não tem jeito. Até fora do contexto fica meio solto no ar, não tem muito sentido, né? Tem muita coisa que eu fiz desse gênero que não... Se fosse pensar bem mesmo, e na época fosse fácil publicar, era para ter publicado e jogado fora, porque o importante era a publicação, né? Se tivesse o resultado final, né? É que importa, né? É feito para ter aquele fim, né? Agora, esses tempos, eu fiz um trabalho para o Sesc, mas de um mapa do caminho dos índios aqui em Piracicaba, né? Daí também eu fiz um desenho gigante, mas grande mesmo, deve ter uns, acho que 1,30 m por 1 metro. Ficou um trabalho grande, sem aquarela. Só que daí todas as cenas que ficou no mapa, os índios, cada um fazendo sua sequência de tradições deles, ou enterro, funerário, aí eu fui pegando os zooms daquilo e fui fazendo, com um desenho eu consegui fazer várias ilustrações. Isso é parte de um documentário ou não? Usaram o desenho na abertura do documentário, a imagem. Você lembra o e título o mapa dele? também, é Piracicaba, com 2 S, que é o nome que Piracicaba tinha antes. Né? Piracicaba, é isso? Aí então dá para achar no YouTube? Deve ter no YouTube, tem no YouTube. Tem no YouTube do Sesc, Piracicaba? Piracicaba. E tem um roteiro indígena também, que no Sesc às vezes eles estão lançando, aí abre a inscrição, a pessoa vai fazer, daí tem o mapa. O mapa usou o desenho e mostra nos pontos onde até hoje tem resquícios, ou pelo menos for achado. Né? O Engenho Central, que hoje é o local do Salão do Humor, sim, ele tinha uma grande importância, porque que os índios moravam lá quando Piracicaba foi fundado. Então, eles aproveitaram a instalação dos índios, que era onde atracavam os barcos, e fundaram a cidade lá. Então, tem a pedra da fundação de Piracicaba, sim. É exatamente onde era a vila indígena. E lá tem uma lagoa que é sagrada para os índios, que foi soterrada para fazer o engenho. Então, a lagoa não existe mais. Tá. E do lado da Bois, que é do outro lado do rio, tinha uma... Bois é uma fábrica de tecido. De tecidos. Só que ela tinha uma gruta, que é onde tinha enterros indígenas. Também foi soterrada para construir a Bois. Então, sobrou muito pouca coisa do original da época mesmo, indígena. Mas daria para pelo menos dar uma mapeada, né? Foi um projeto legal, achei bem interessante, assim. Mas também, teve que achar um jeito de fazer uma representação disso, né? E para a gente concluir mesmo, dar uma avaliação aí de todas as vezes aí, do retrospecto das vezes que você participou do projeto Humor na Sala de Aula, né? Que é o que eu comentei antes, de preparação dos professores da rede municipal de ensino de Piracicaba, para fazer com que os alunos tivessem condições de concorrer ao Salãozinho Internacional de Humor de Piracicaba, que é a versão infanto-juvenil, né, do Salão de Humor, né? Então você teve um papel aí também várias vezes de preparar os professores. Fiquei vários anos fazendo uma oficina para os professores, e ela é importante porque ela era um curso de capacitação que tinha, inclusive, validade de certificado para os professores. Até no seu blog, inclusive, tem uns trabalhos lá que funcionam como uma espécie de orientação, né, para os professores. Né? A gente acha no seu blog. Eu coloquei daí, os primeiros anos foi uma parte mais prática, depois a gente começou muito a focar também na parte teórica, do que era charge, cartoon, caricatura, o porquê algumas coisas funcionavam, outras não, como que era feito. E acho que o mais importante, além dos professores levar para os alunos para fazer trabalhos, era uma tentativa séria de formar público. Porque o Salão de Piracicaba ele só existe e só vai existir se tiver público. Então, Piracicaba tem que participar disso. Então, é importantíssimo que os professores tenham esse contato e leve os alunos. E os alunos vão lá, participam, levam os pais. É uma tentativa de formar uma geração futura. Né? E eu acho também que é um excelente assim, chamariz, digamos assim, porque também é um estímulo através dos filhos, que a gente vai priorizar os filhos da gente. E se eles tiverem chance de participar de algo que é parte de um evento
Sim. todo mundo conhece, que é importante, que também pode ter condições de ganhar até um prêmio, né? Concorrendo, né? Não, Num se salãozinho. a gente pensar em alguns... Isso daí é um atrativo muito grande, né? E você pensar em alguns nomes que saíram, que fizeram oficina. O Maiolo foi um que fez oficina. Marcelo Maior, que hoje faz quadrinhos para os Estados Unidos há anos. Né? O cara hoje é profissional super reconhecido fora. Nossa, o cara é... Depois teve... O Igor Bragaia, ele saiu, né? Hoje ele está lá nos Estados Unidos, no Google. O Igor passou no ITA, o cara... Mas é que eu falo, ele sempre gostou do desenho, participou do salãozinho... Mas isso é um estímulo, isso é muito legal. Em determinada fase da vida, esse pontapé é fundamental. Né? E junto com isso, eu sempre acredito nisso. O desenho do humor traz muito gosto pela leitura. Sim. E essa leitura, você pode até não cair para a área de desenho, mas pode ajudar você em outras áreas. Né? É um crescimento. Né? Com certeza. Então, essas pessoas aí, você vê que dá certo, né? De investir nessa parte de ensino. Né? E tem que estar sempre batalhando. Né? Mas aí que eu falo, o foco nem é só participar ou ganhar prêmio. Acho que o mais importante é porque eu, por exemplo, quando eu nunca nem sabia o que era desenho do humor. Eu fui um ano para ver como que era, porque eu fiz um curso estava fazendo um curso de desenho e conheci um outro artista que é o Sebastião Cardoso. Daí ele falou do Salão do Humor, eu fui lá ver um dia e falei, puta, o negócio é legal. Aí comecei a participar, mas se não tem essa chamada inicial, você não vai, você não tem conhecimento. Né? E assim, mesmo quem faz humor é mais puxado para esse lado mesmo, a referência é incontestável, né? Aí cada um vai sentir da forma cada um é tocado de alguma forma, né? Eu comecei bem cedinho, você lembra, no Jornal de Piracicaba, fazendo tirinha. Fazia suplemento infantil, né? Que hoje em dia nem tem jornal direito. Nessa época, os jornais tinham cadernos especiais de assuntos específicos, né? Então, o jornalzinho era um caderno infantil. E por que eu fui desenhar o jornalzinho? Porque eu já tinha essa tendência para fazer uma coisa mais sintética, em termos de um desenho mais papum, né? Sem tanto detalhe. E a tirinha, para mim, foi um veículo, assim, de um gênero do humor, né? Que me caiu muito bem. E tirinha era o que o jornal publicava. Eu não fui direto para o salão como referência. Depois eu vi que isso era a parte de algo maior, né? Que era o humor gráfico. E tem tirinha também que não é de humor, né? Sim, com Mas no certeza. meu caso me identifiquei nesse sentido. Era mais fácil, uma possibilidade mais fácil naquele momento de buscar um espaço. E tudo foi se integrando, né? Então, hoje nós estamos aqui, inclusive, fazendo isso, de certa maneira, na internet, né? As coisas vão mudando, né? Porque é o que você falou, o jornal foi o grande referencial. Sim. Era uma mídia forte no tempo que a gente começou, né? Todo mundo queria estar publicando um jornal, todo mundo queria estar publicando. Hoje posta, não publica. Hoje você pode publicar, mas depois de postar. Sim, hoje mudou totalmente. Mas que bom que abriu espaço, né, para vários campos aí. Só questão de aproveitar mesmo, né, tentar. Mas ainda assim, eu torço muito que a publicação ainda persista. De alguma maneira está virando algo mais sofisticado, digamos assim. E leitura, né? Infelizmente, nunca foi uma coisa aqui que tivesse um sucesso de vendas, né? Livro sempre foi em tiragens limitadas. Só que eu acho que mudou no sentido da distribuição e da publicação, né? Você não passa mais tanto por intermediário. Você pode fazer um livro financiado pelo público. Sim. Que você angaria na internet, né? Tem gente que está dando super bem com isso. Né? De repente, se fosse atrás de uma editora, não ia conseguir, né? E nem tem a ver com qualidade do trabalho. É demanda, interesses da editora. É difícil, né? Tudo é difícil, mas o bom é que nada é impossível. Né? Com certeza. Um recado final, então, para a gente encerrar de uma vez. Assim. Tem uma coisa importante, que esse ano aqui a gente vai estar participando também de uma exposição paralela ao salão, que vai ser aberta dia 2 de setembro na Biblioteca Municipal de Piracicaba. A gente quem? Tem uma turma de cartunistas de Piracicaba grande, tem um pessoal legal. Vai ter Maiolo, Érico San Juan, Fábio San Juan, Sebastião Cardoso, Erasmo Espadoto,
Eduardo Grosso, Lucas Leibor. Desses dois últimos aqui a gente conversou aqui. O Lucas e o Eduardo, os dois. Vai ter o Ponciano, tem uma turminha legal. Sim, vale a pena conhecer o trabalho deles. E hoje no Tem os Piracicabana de coração e os raiz. Os agregados. Todos nós somos pamonhas. E assim a gente vai... E esse ano, como é o ano do o 50º salão. 50º salão, a gente espera que o salão tenha força e continue sendo uma referência, né? Porque para a cidade é importante, né? Eu acho até que, na verdade, para a cidade poderia ser até mais importante. Tinha que ter uma participação maior de Piracicaba, porque é uma das coisas que marca o Brasil mesmo, né? Você vai em outro estado aqui, os caras sabem que tem um salão de Piracicaba. Eu até acredito, sabe, metendo a colher aí na sua fala, mas eu acredito até que o salãozinho, a questão da formação de público e até de artistas, acho que isso daí é o meio mais eficiente de perpetuar. Bom, a gente, sabe por quê? Porque quem não conhece, não sei se vai querer num momento mais avançado da vida, digamos assim, não vai querer conhecer coisas novas, infelizmente. E o nosso funil hoje é muito celular, né? Então, de repente, por um lado, a gente perdeu essa conexão com o que é mais tradicional, né? Então, muita gente quer redescobrir a roda e a roda já está feita. E muita coisa. Por outro lado, quem tiver interesse como nós, talvez até também em idades mais avançadas, descubra isso, mas vai ser pelo celular. Então eu acredito que nós estamos numa época que a internet é um excelente funil aí para as coisas, né? Claro que tem muita coisa ruim, mas pode ajudar essas instituições ou essas mídias mais tradicionais, esses eventos mais tradicionais. Tanto que internet, antes tinha aquelas fichas de inscrição do salão impressas que iam pelo correio. Hoje o salão, praticamente 95%, os trabalhos são enviados por e-mail, né? Exatamente. Por formulário no site, né? Tem que achar o jeito de se encaixar nos tempos novos, né? Mas o importante é que a estrutura tem um espaço legal, tem já tem um reconhecimento gigante. É gigante como um engenho, né? Que o Parque Engenho Central, para quem não conhece, é um complexo gigante que foi uma fábrica com cana-de-açúcar nos anos 70, né? E foi desativado por muito tempo e no final dos anos 80 retomou sob a guarda, digamos assim, da Prefeitura de Piracicaba. Então é um complexo cultural aí que a gente pode comparar, por exemplo, com o Sesc Pompeia, né? Que era uma fábrica, né? Mas é 10 vezes maior. Não, o Engenho Central... É um espaço raro. Nossa, tem uma possibilidade aí, inclusive turística e de absurda. E até o Salão de Humor é muito auxiliado por essa demanda de turismo que existe já naturalmente, né? Sim. Mas é isso, é meio por aí. Agora... Agradecer muito ao convite de estar participando. Eu que agradeço, imagina. E de poder falar um pouco do que eu fiz, do que a gente está tentando faz muito tempo fazer também, né? Às vezes o resultado não é o esperado, mas a gente vai tentando. E às vezes acerta. Eu espero que o nosso podcast, que o resultado seja esperado, quando você vê. Mas é legal que a gente está montando um grande arquivo de gente que eu acho que deveria ter mais oportunidade de falar e também, às vezes, não quer também até por timidez, a gente entende, né? Mas vamos tentando resgatar, no bom sentido, que vocês não estão morrendo afogados, mas o resgate no melhor sentido possível. É importante, porque você vê, toda vez você precisa lembrar que você tá ali, né? Tá fazendo as coisas. Estamos aqui, né? A gente não pode ser a mãozinha que sai da boia do afogado, né? A gente tem que estar em cima da boia. Exatamente. É isso aí. William, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Valeu mesmo. Obrigado. É isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma edição, mais um episódio do Ilustre Podcast, um programa de gente muito ilustrada como o William, como foi
em episódios anteriores foram o Eduardo Grosso, o Lucas Labels, gente de talento e gente que continua resistindo, persistindo, com o que melhor sabe fazer, né? Que pode oferecer para o mundo. No caso deles é a arte, né? É parte da nossa vida que pode ser um show à parte também, né? Então a gente agradece a sua audiência, né? Ao nosso ilustre espectador. E todas as quintas-feiras você encontra aqui um episódio inédito com entrevistados legais, ilustres. Todas as quintas-feiras, a partir das 8 da noite, um episódio novo do Ilustre Podcast no YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba, nossa parceira aqui da nossa fase em vídeo do Ilustre Podcast, né? E também no YouTube, no canal próprio do Ilustre Podcast. Então, você já sabe, você curte, compartilha. Sempre você vai encontrar aqui gente que vale a pena ser vista, né? Gente que vale a pena se a alma, a sua espectador, não for pequeno, eu tenho certeza que não é. Curte e compartilha. Estamos no Instagram também, @Rádio Metropolitana de Piracicaba, tudo junto, e @ilustre.podcast. Lá você pode encontrar a nossa agenda, né, de cada semana. Então é isso aí, até o próximo episódio. Tchau, tchau.